E aí, Bruno, as aulas vão ficar, né, as gravações vão ficar sequenciadas, certo? Pronto, então vamos dar continuidade, né, ao nosso tema, que é, vamos falar sobre as mordidas abertas. Nós vimos agora há pouco as mordidas cruzadas e agora vamos ver as mordidas abertas. Então, o que vem ser uma mordida aberta anterior? Né? Então, é uma deficiência no contato vertical normal entre os dentes antagonistas na região anterior. Por isso que o nome é mordida aberta anterior. Existe o quê? Uma deficiência de contato entre os dentes. Entre os dentes superiores, né? Entre os dentes superiores com os dentes inferiores. Então, existe uma deficiência de contato. Os dentes, eles não se tocam, tá? E aí é isso que a gente consegue observar, e é isso que vocês vão observar na clínica, né, quando vocês forem examinar os seus pacientes. Então, a MMA, ou a mordida, né, aberta anterior, ela caracteriza-se pelo trespasse vertical negativo. Por quê? Porque é um problema vertical. Nós estudamos na nossa aula passada, quando nós falamos de mordida cruzada, que a mordida cruzada era um problema transversal. Transversal. E agora nós estamos falando de um problema vertical. Então, caracteriza-se pelo trespasse vertical negativo na região anterior, quando os dentes posteriores estão em oclusão. E quem é que fala sobre isso? Quem é que define essa mordida aberta anterior? Almeida, né? Aquele professor que eu mostrei na foto junto com ele. Almeida e colaboradores, quer dizer, os estudos que Almeida e os colaboradores realizaram, né, fez com que essa definição ela fosse posta. Né? Então, um trespasse vertical negativo, né, dos dentes anteriores. E os dentes posteriores, eles estão o quê? Estão ocluindo, tá? Então, aqui, ó, Maia, em 2008, isso foi tirado de um artigo científico, né? Ele diz que a mordida aberta anterior é uma das maloclusões de maior comprometimento estético funcional. A gente vê realmente que um paciente, um adulto que tem uma mordida aberta anterior, esteticamente é feio. Você não visualizar o contato dos elementos dentários, né, torna aquela situação estranha. Né? É uma situação assim, incomum. Né? Qual é o que aqui a estética nossa, né? O que a gente deseja? É que haja o contato a esses elementos dentários. E quando não existe, a gente percebe o quê? Interposição lingual, deficiência na pronúncia das palavras. Né? Então, vários fatores, eles estão o quê? Eles são agregados diante daquele problema. Então, ó, a mordida aberta anterior é uma das maloclusões de maior comprometimento estético funcional. É definida como a presença de um trespasse vertical negativo, aquilo que nós já havíamos falado, né? Entre as bordas incisais dos dentes anteriores, superiores e inferiores. E isso, né, todas essas situações, provocam alterações dentárias e esqueléticas, dificultando a apreensão e o corte dos alimentos. Né? Justamente, os dentes anteriores, qual é a função? Eles apreendem os alimentos e eles cortam os alimentos. Então, quando você tem um trespasse negativo, os elementos dentários, eles estão o quê? Bastante afastados, né? E isso dificulta essa apreensão, né? Além de prejudicar a enunciação de determinados fonemas, o que pode criar condições psicológicas desfavoráveis. Essa é a definição de Maia, em 2008. Então, dando continuidade, né, na revista aqui,
A mordida aberta anterior é uma maloclusão frequente na população, onde a etiologia, o diagnóstico e o tratamento precoce é extremamente importante. Então, Almeida e os colaboradores dele trazem essa observação, né, que tudo que é tratado precocemente, a gente sabe que os resultados são bem satisfatórios, né? Tudo que é deixado para tratar tardiamente, principalmente na saúde, né, de uma maneira geral, a gente vê que as consequências são, né, são bastante desfavoráveis. Então, aqui ele fala da etiologia, fala do envolvimento da língua, né? A língua no paciente que tem uma mordida aberta anterior, a língua, né? Ela não fica no seu local adequado, né? Ocorre o quê? Projeção lingual. É formado por músculos, né? A língua é um músculo, né? Sua atividade muscular inicia precocemente, já na vida intrauterina. Pessoal, 2 minutos aqui. A língua, ela tem essa questão dessa atividade muscular, né? Desde a vida intrauterina, né? Quando o feto começa a deglutir, quer dizer, a língua já está participando de todo aquele processo. E existe a força, né? A língua, ela tem muita força, né? Uma língua, ela consegue, numa força, vestibularizar elementos dentários facilmente, né? Eu lembro que eu coloquei uma vez em uma paciente um arco lingual, né, que é aquele arcozinho que eu mostrei na aula de... Quando nós tivemos aula de mantenedores de espaço, que ele pega nos molares e ele tem o arco preso. E aí eu coloquei o arco lingual nessa paciente com o intuito de ancoragem, de manter os molares na posição. Só que essa paciente, ela fez tanta força, a língua dela empurrava tanto. O objetivo, né, na verdade, não era empurrar os dentes, mas a força que a língua exercia, tocando no arco, era uma constante. E era tanta força que os elementos dentários, eles vestibularizaram. Né? Então, aí a gente observa. Tanto é que eu digo, meu Deus, tudo nessa paciente, tudo que a gente planejava, a gente tinha que ter o plano B. Né? A gente botou mini implantes, a gente colocou arco lingual, e tinha que tirar, nós colocamos barra transpalatinas para ancoragem. Quer dizer, a gente fez tanta coisa. Ela quebrava, ela tirava, ela vomitava, quer dizer que tinha ânsia de vômito. Então, a gente mudava o posicionamento da alça, né? Ao invés de botar para posterior, a gente colocava para anterior. E o que me chamou a atenção foi a intensidade da força, né, que a língua dela fez e que foi vestibularizou os dentes. Então, mais um problema. Você já tem vários problemas, a gente ainda conseguiu, né, mais essa situação para resolver, né? Então, é isso aqui que está falando, ó. A força exercida pela estrutura sobre os dentes, que é o quê? Bastante intensa. Então, ela é equilibrada pela ação de um cinturão muscular que acaba envolvendo os arcos dentários externamente, que são denominados de mecanismo do bucinador. Porque isso aqui ela fala mais questão de força e tudo. Então, aqui, Silva Filho e colaboradores, em 1989, ele fez um estudo com crianças. Né? Essas crianças, elas eram de uma escola, né, em São Paulo, na cidade de Bauru, e elas apresentavam uma dentição mista. E aí, nessa escola, 2.416 crianças, elas foram o quê? Examinadas. E elas tinham idade entre 7 e 11 anos. Né? E aí, qual foi o resultado
que Silvia e colaboradores eles chegaram, que 18,5% dessas crianças, elas apresentavam más oclusões, né? E principalmente más oclusões voltadas para a mordida aberta. Posteriormente, né, Almeida, que eu apresentei para vocês, e colaboradores, em 2011, também fez uma outra pesquisa, né? E eles aí observaram, né, também com escolares, né, com idade de 7 a 12 anos, só que o estudo foi feito em outra cidade, né? A pesquisa anterior foi feita em Bauru, e essa foi feita na cidade de Lins, em São Paulo. Então, de todas essas 3.466 crianças que foram examinadas, 17,65% apresentavam mordida aberta anterior, né? Quase 20% das crianças, né, apresentavam mordida aberta anterior. Então, aqui existem os dois gráficos, né? Você vê que um apresentou 18,50 e o outro apresentou 17,85, tá clarinha, 65. Quer dizer, são períodos diferentes, né? Porém, em termos de porcentagem, foram porcentagens bem o quê? Bem próximas, de 17, quase 18 para 18,50%. Ok? Então, segundo alguns autores, a porcentagem desse tipo de maloclusão tende a diminuir na adolescência. Ou seja, eles pegaram um período em que as crianças estavam na fase de dentição mista, que tinham entre 7 e 11 anos de idade, né? E que esse resultado, em termos de porcentagem, ele apareceu. E aqui eles falam o seguinte, que à medida que a criança ela vai crescendo, essa incidência vai o quê? Da mordida, ela vai diminuindo. E é isso que é falado agora nesse slide. Segundo alguns autores, a porcentagem desse tipo de maloclusão tende a diminuir na adolescência, devido ao desenvolvimento da oclusão, da maturação do indivíduo. Eu acho que essa maturação do indivíduo, ela é importantíssima, não é? Porque a partir do momento que a criança, ela começa a entrar naquela fase de pré-adolescência, começa a amadurecer, né? Começa a ver o mundo em volta, né? Alguns hábitos que ela apresentava, ela vai deixar de manter hábitos que são desfavoráveis a ele, né? Então, maturação do indivíduo, eliminação de hábitos deletérios, né? Eu acho que muito associada à maturação, diminuição das adenoides, né? Porque todo mundo nasce com adenoide, e à medida que o indivíduo vai crescendo, vai havendo uma regressão dessas adenoides. Algumas regridem, né? Outras não. Então, diminuição das adenoides e o estabelecimento de uma deglutição adulta normal. Okay? Hábitos bucais. Né? Então, por outro lado, quando a criança é nutrida com a mamadeira, inclusive a gente já teve outras aulas que nós falamos a respeito da questão da sucção, né? Foi até questão de prova, né? Da sucção que o bebê fazia, do hábito da amamentação, da importância, né, para o desenvolvimento, para o crescimento, né, para melhora da postura mandibular. Isso a gente falou. Então, a gente volta a falar dessa parte, né? Quando a criança é nutrida com a mamadeira, sua demanda fisiológica ela é satisfeita. Né? A criança toma a mamadeira fisiologicamente, está com a barriguinha cheia, ela está satisfeita. Mas a necessidade natural que possui de sugar não é suprida nos poucos minutos que permanece no colo da mãe. Ou seja, quando a criança não amamenta, que ela toma o leite na mamadeira, ela vai ficar saciada, né? A fome vai passar. Porém, a necessidade de sugar não passa. Né? Então, a criança tem essa necessidade de sugar.
Assim, pode-se iniciar um processo de sucção compensatório nos dedos. Quer dizer, fisiologicamente, ela tem essa necessidade de sugar. Então, quando ela não se satisfaz, entra quem? O dedo e entra a chupeta. Né? Então, dedos da mão ou de chupetas executados nos intervalos entre as refeições e no momento de dormir, né? No momento do dengo. É verdade. Então, tá chegando a hora de dormir, há aquela necessidade de sugar e tudo mais, então a gente vê essas situações. Vê a chupeta e vê o dedo. Né? Eu já falei, né? Tanto pela questão do que já li, do que já estudei, e também o que vivi junto aos meus filhos. Criança que mama não tem necessidade, ela não sente necessidade de fazer essa sucção compensatória de dedo e de chupeta. Não tem essa necessidade. Eu tiro por experiência própria e realmente o que a literatura fala é isso mesmo que acontece. Entendeu? Na época, a gente, quando, né, marinheira assim, de primeira viagem, primeiro filho, então a gente compra todos os aparatos, né? As chupetas ortodônticas. Tem uma chupeta Nuke, que era chamada na época, que era a top do momento. E aí eu digo, eu vou comprar essa chupeta, porque tinha o diâmetro da borracha que era compatível com a região do palato, né, da criança. E à medida que a criança ia crescendo, aquele diâmetro, né, a gente passava para uma fase 2, vamos supor, a fase 2 da chupeta. E aí eu comprei tudo e não usei nada. Por quê? Porque eu amamentei e os meninos não tiveram, né? Todos dois não tiveram essa necessidade de fazer a sucção. Né? Tanto é que a gente colocava a chupeta e eles cuspiam. A gente colocava, eles empurravam com a língua. Né? Então, é notório. Então, quando essa sucção ela não é compensada, né? Então, essas situações acontecem. Então, vai ser compensado no dedo ou na chupeta. Agora eu digo e repito, criar menino sem chupeta. Alguém aí tem filhos? Estou vendo as meninas aqui, tem Nayara, Inês, Caroline, não sei, Maísa. Tiver filho, criar filho sem uma chupeta é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, certo? Porque na hora de dormir, não existe a chupeta para dar o consolo e fechar os olhos, né? Olha o tempo que é para um menino dormir sem a chupeta, tá? Mas, em compensação, a gente observa que tudo que a gente vê, né, quando a gente vai estudar, a gente vê que realmente essa parte de sucção é um negócio incrível. Então, aqui falo, existe uma tendência natural de que a própria criança venha a abandonar o hábito com o desenvolvimento da sua maturidade emocional. É aquilo que o estudo mostrou. À medida que a criança vai ficando madura, ela vai deixando de querer chupar a chupeta, ela vai vendo que outros colegas não têm esse hábito, não chupam dele e tudo mais, e aí, né? Então, isso, eles falam que está associado a quê? Ao início da socialização. Né? Ele passa a observar. Eu tenho um paciente que ele chegou no meu consultório, filho único, chupava chupeta, e já estava com 8 anos, ou 8 era 9 anos. E aí, quando eu vi, eu digo, olha, você já está um rapazinho, aí fui explicar todo o processo, mostrei como era a mordida dele, o porquê que a mordida estava aberta, e expliquei tudo, né, tudo isso que eu estou falando para vocês, mas num linguajar bem, né, bem de 8 anos. E aí mostrei o espelho, mostrei o espaço entre os dentes, e a mãe dele disse que ele chegou em casa e disse: eu não vou mais chupar a chupeta. E aí deixou de chupar a chupeta, e com o passar do tempo,
a mordida aberta dele foi o quê? A gente conseguiu que fechasse um pouco mais. Não fechou totalmente, né? Porque já era uma mordida bastante considerável, mas que reduziu bastante. A gente colocou outros aparelhos, tudinho, e conseguimos, e houve essa regressão. Então, aqui uma situação, uma mordida aberta anterior, né? E a gente vê que está associada ao que a gente falou na outra aula, né? Comprometimento do processo alveolar, não é isso? Então, aqui, ó, mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior. Então, ó, a instalação de uma maloclusão, contudo, não depende apenas da simples existência do hábito, mas também do padrão de crescimento, né? Tem também a questão do padrão de crescimento da criança. Existe a tríade, né, que a gente fala na tríade, aquele hábito que você tem, intensidade, duração e frequência, que uma criança faz na sucção, né? E Graeber também fala nisso, quer dizer, que é a tríade de Graeber, tá? Intensidade, frequência e duração. Então, na fase da dentição mista, torna-se importante intervir diretamente no problema ortodôntico, né? Pois esses hábitos, eles aumentam a possibilidade de agravamento das alterações dentárias, né? Dificultando possibilidade de autocorreção. Quando a criança tem uma mordida aberta e chega numa fase, ela deixa de usar a chupeta, é mais fácil daquela mordida se autocorrigir. À medida que o tempo vai passando, quer dizer, isso aí já vai dificultando essa autocorreção, tá, pessoal? Então, mordida dentária, né, a classificação, mordida dento-alveolar e parte esquelética, mordida esquelética. Então, aqui a mordida dentária, o nome já diz, apenas os dentes estão envolvidos, certo? Não tem envolvimento do processo alveolar, só os dentes. Depois, mordida aberta dento-alveolar, os dentes estão envolvidos e a parte do alvéolo, né, do osso alveolar. Então, aqui ele diz, ó, fase intermediária dentadura mista. Mesmo aquela foto que eu mostrei, né, aquela foto que eu mostrei inicialmente, tinha um comprometimento dento-alveolar e ainda tinha a mordida aberta. E a mordida esquelética é quando o paciente ele já tem o quê? Uma dentição permanente completa. Okay? Então, tem envolvimento do osso alveolar, dos dentes e do osso basal. Então, a paciente com mordida aberta esquelética, existem vários tratamentos, né? Os tratamentos que são mais indicados são cirurgias ortognáticas, porém, os pacientes, na sua grande maioria, eles não desejam fazer cirurgias ortognáticas, né? Então, parte-se para quê? Para um tratamento compensatório, né? Evitar que aquela cirurgia ortognática seja feita. Então, olha, recusa da alternativa cirúrgica, né? Eles acham melhor realizar um tratamento compensatório, né? E aí você vai fazer o quê? Uma camuflagem. Vai camuflar na ortodontia aquela mordida. E aí você vai usar de vários recursos para você tratar. Possibilidades de tratamento, então aqui, ó, tem grade palatina fixa, tem os esporões, que são aqueles acessórios ortodônticos, que nós vamos ter aula da parte de ortodontia, noções de ortodontia corretiva. Então, a gente vai ver os esporões, mas a gente já adianta que também são indicados para serem colocados, né? Ó, um caso clínico do meu paciente, mordida aberta anterior, e aí nós colocamos um aparelho com um parafuso expansor e com a grade impedidora de língua, certo? Então, justamente para trabalhar esse problema vertical.
Esse caso aqui, o paciente, eu coloquei os esporões, que são esses acessórios aqui, que a gente cola na face palatina dos dentes. Face palatina ou na face lingual dos elementos dentários. Né? Então, eles são muito auxiliares para que essa mordida feche. Aqui um caso que eu trabalhei compensatório, que a paciente tinha uma mordida aberta anterior, ela tinha algumas interferências oclusais, e aí nós a deixamos nessa condição. Isso aqui é outro caso, né? Paciente minha que tinha uma mordida aberta anterior, olha a situação aí, né? A gente via elementos dentários bastante inclinados, víamos o quê? Olha a língua dela. A língua dela ficava o quê? Totalmente projetada entre os elementos dentários. Uma vista oclusal, né, as fotografias, a radiografia panorâmica dela, a gente via que existe uma alteração aqui, ó, né, se a gente vê o plano oclusal dela, né, todo alterado, curva de Spee também alterada. Aqui é a teleradiografia em norma lateral, o quanto esses elementos dentários, ó, lembra que vocês traçaram o longo eixo dos incisivos superiores e inferiores, veja o quanto de inclinação esses elementos dentários têm, eles estão assim, ó, né, bastante inclinados. A cefalometria, que aqui é algo mais complexo, e aqui, ó, nós colocamos, nesse caso, um aparelho removível, né? Tínhamos a grade impedidora de língua, colocamos também o parafuso expansor, e na arcada inferior a gente foi e colocou, né? Para dar uma alinhada, uma nivelada, colocamos alinhar e nivelar esses elementos dentários inferiores. E posteriormente, né, à medida que os dentes foram erupcionando, nós colamos todos os bractes, né? E aí conseguimos finalizar bem esse caso. Bem, pessoal, aqui nós temos algumas referências bibliográficas, né, que vocês podem buscar. Tem alguns artigos também, né, científicos. E tem também isso aqui que é bem interessante, que é mordida aberta anterior, etiologia, diagnóstico e tratamento. Então, vocês podem, né, vocês já têm uma noção agora dos tipos de mordida, né, vão mostrar alguns casos, mas vão auxiliar vocês no diagnóstico. Então, pessoal. Pronto, então a gente finaliza. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Breno, Bruna, Laine, Ronaldo, Nayara, Inês, Caroline. Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque aí a gente finaliza essa mordida aberta, né? E aí nós vamos para a nossa próxima parte, que é o inverso da mordida aberta, né? Que é a sobremordida, tá? Então, vamos finalizar essa reunião e vamos passar para a próxima fase, ok?